Fala pessoal, beleza? Agora de tarde, são exatamente 3h05 agora. Ontem à noite eu não fiz análise assim, do jeito igual a física do Bolsonaro, sobre a entrevista do Ciro Gomes. Bom, o que eu tenho a dizer sobre a entrevista do Ciro Gomes é que eu particularmente gostei muito de como foi desenhada a entrevista. Por quê? Eu ouvi de muitas pessoas, meus amigos bolsonaristas, pessoas ligadas mais ao Bolsonaro, até mesmo pessoas normais mesmo, vamos dizer assim, que não estão nesse sentido da polarização, tanto Lula quanto o Bolsonaro. Estão mais céticos aos dois. Algumas pessoas, e várias na verdade, falaram assim, não houve entrevista, houve acusação. Eu, no ponto de vista jornalístico, eu falei assim, olha, alguns fatos são provados e tal, assim. Na verdade, todos ali que foram falados é provado e tudo mais, como a questão do Milton Ribeiro no Ministério da Educação. Então, eu não vejo aquilo como acusação, e sim vejo como naquele momento de prova, e ele teve aquela prova e ele pergunta logo em sequência. Muita gente não gostou e falou que foi acusação. Beleza. Mas na entrevista do Ciro Gomes, eu gostei muito do ponto de vista que houve um diálogo. Conseguiu fazer a pergunta, o Ciro conseguiu falar sobre as suas propostas, conseguiu responder a todas as questões, falou de ideias, projeção de futuro, falou que não é um cara que quer governar 4 anos e ponto acabou, ele quer governar 4 anos e manter a estrutura do Estado no sentido assim do projeto dele ser de 30 anos, né? Não que ele vai se reeleger, até a questão que ele estava falando do fim da reeleição, mas a questão é que ele está falando assim, é o seguinte, assim, fazer um projeto que ele vai ficar 4 anos, mas que a ideia do projeto vai manter para 30 anos. Ele falou, eu quero manter um país para 30 anos. Achei interessantíssimo essa parte e tudo mais, porque qualquer governante que for governar o país, a ideia, a projeção tem que ser de 30, 40 anos. Não adianta querer governar 4 anos e já era, passou o tempo, né? A questão que o pessoal falou assim, mas estão acusando o Bolsonaro, estão acusando o Bolsonaro. Por isso me fez gostar muito do estilo que o William Bonner e a Renata levou a entrevista com o Ciro Gomes. Conseguiu falar de propostas, ideias e tudo mais. Coisa que com o Bolsonaro eles foram obrigados a falar, por exemplo, da questão da ditadura, que ele pronunciava atos e tudo mais, os apoiadores dele com plaquinhas ali do AI-5, essa questão, eles foram obrigados a cumprir o papel jornalístico de perguntar sobre a pandemia, que se eles não perguntam ali, o pessoal da mídia, o restante, ia criticar eles muito. Claro que ele não iria agradar a todos, mas ele ia criticar muito nesse ponto de vista, então ele era meio que obrigado a perguntar sobre essas questões. Agora o interessante se a gente não vê essa postura que o William Bonner e que a Renata teve com o Bolsonaro, se a gente não vê essa postura com o Lula, aí sim dá argumento para quem critica que foi uma acusação contra o Bolsonaro. Acredito eu que mesmo assim o William Bonner e a Renata pegou muito leve na entrevista com o Bolsonaro, porque poderia ter pegado mais pesado e pegado em pontos importantes. Como agir no sentido que ele prometeu e de repente provou ao contrário, né? Chegou lá e fez ao contrário. Poderia entrar em pontos mais delicados nele. Por exemplo, como a indicação de pessoas para o STF que não era, que nunca tiveram a pauta, vamos dizer assim, forte de combate à corrupção. Ele legislava, vamos dizer assim, falava a favor da pauta contra a corrupção. E de repente colocou nomes lá que não eram conhecidos no país, tudo mais assim. Colocou um procurador-geral da República, Augusto Aras, que era ligado ao PT. Já teve laços de amizades com o PT. Então, tipo assim, é um discurso meio hipócrita, né? Foi no governo dele que a Lava Jato teve uma queda. Não foi no governo Lula, no governo Lula não, desculpa, no governo Dilma que a PF, que a Lava Jato teve queda. Foi no governo dele. Então dava para entrar em pontos ali que seriam delicados para ele responder, que sairiam caro inclusive para os eleitores dele. Não precisava nem falar de outras coisas e tudo mais assim. Agindo em pontos que ele mesmo falava. Estuda o cara, age no que ele fala e procura entrar em contradição. Não precisa nem dar opinião, nem esticar a pergunta. Faz a pergunta moduladinha lá e pronto. Por que o senhor fez isso? Porque o senhor falou uma coisa assim, 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 assim e chegou lá e o senhor fez isso. Por quê? Vamos falar de ideias, vamos falar de projetos. A reeleição, o senhor falou que não era a favor, tudo mais assim, 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 mas hoje
E logo no próximo ano o senhor, né, já sinalizava que ia candidatar. Então é uma questão muito delicada. Agora, o que me fez gostar muito de entrevistar o Gomes foi porque falou de ideias, falou de projetos. Eu vi ele mesmo falando ontem da questão do meio ambiente, muito interessante. Foi a questão de estudar cada área tem um local e definir no mapa. Eu não sei como funciona a estrutura disso, física para montar e tudo mais, ou na questão do computador mesmo e tudo mais, assim, aí é quem entende, né, a estrutura. Mas a questão de demarcar as áreas, falar assim, aqui você pode, e aqui pelo satélite a gente vai ver que alguém está mexendo, então a gente vai fazer cumprir a lei, sabe? É ter uma legislação favorável, principalmente do licenciamento ambiental, mais clara para todos. Mais clara, é muito bagunçado, né? E atualizar também um pouco, porque não vai deixar de desmatar. Mas tem áreas que tem que ser preservadas, sim. Esse ponto não deu para ele detalhar, mas de início a ideia é muito interessante. Outro ponto muito interessante também que ele falou de ideias e propostas dele é sobre a centralização de grandes crimes, né, de grandes facções. Por exemplo, assim, milícia, facção criminosa, crime de colarinho branco, ser tudo julgado pelo governo federal, né? Desde a investigação da ponta até a finalização, que é a condenação. Esse ponto eu acho interessante, não deu para ele detalhar, mas de ideia, de início é interessante. Porque o Estado e o município não pode ficar sozinho nessa questão de combater, por exemplo, o crime organizado. Vai combater o PCC, o Comando Vermelho, grandes líderes aí, e aí, vai prender ele aonde? Vai investigar como? Todo mundo conhece todo mundo no interior, no estado, sabe? É uma coisa muito... uma estrutura muito menor do que a do governo federal. Em aparato policial e muitas outras coisas. Então, a gente pode ver também, por exemplo, a questão... para mim, um ato brilhante que foi pelo Sérgio Moro, ministro da Justiça, quando foi no primeiro ano de governo Bolsonaro, inclusive. Ele falou o quê? Em fevereiro de 2021, 2019 no caso. Ele falou o quê? Primeiro ano, vamos isolar os líderes das grandes facções criminosas. Por exemplo, Marcola, nessa época, estava em São Paulo ainda. Vocês lembram quando teve, em 2006, aquela rebelião do PCC? Muito, inclusive, começou pela questão do Banco Central em Fortaleza, quando eles invadiram lá e tudo mais. E aí teve investigações da PF e tudo mais. E aí teve outras polícias que, inclusive, prenderam os ladrões, os bandidos, acharam ele e sequestraram ele para extorquir eles. Policiais que não estavam ligados às investigações de fato, extorquiram os bandidos da época do assalto ao Banco Central. Pegaram familiares, pegaram um monte de coisa deles. Quando a PF chegou lá, esses bandidos já estavam lascados. Alguns até vai saber o que aconteceu. Mas, e aí que aconteceu o seguinte. Aí, com essa troca, alguns líderes do PCC quiseram dar revolta. Quiseram fazer revolta, que foi fazer rebelião em São Paulo. Não que esse motivo do sequestro da polícia para tentar extorquir bandidos que assaltaram o Banco Central tenha sido o motivo principal, mas foi um dos motivos, né? E aí teve a rebelião do PCC em São Paulo. Parou a cidade todinha naquele dia. Então, por exemplo, o Sérgio Moro, em 2019, com o trabalho do Ministério da Justiça, ele conta no livro dele como detalhou como foi a operação para isolar mais de 20 presos de alta periculosidade no Brasil. Pegou o Marcola, por exemplo, teve outros também, mas pegou o Marcola, por exemplo, e colocou para Brasília, lá em Brasília. E aí ele conta todo o aparato que teve no Brasil inteiro, de serviço de inteligência, PF, muitas outras coisas e tudo mais. As polícias dos estados, tanto o João Dória quanto o Bolsonaro ficou muito com medo de uma rebelião no Brasil inteiro, mas não aconteceu porque o trabalho foi muito preparado. E nesse ponto o Ciro Gomes tem razão. Crimes de colarinho branco, facção, pessoas de alta periculosidade, milícia, tem que ser julgado, tem que ter um aparato policial de investigação no governo federal, até mesmo pela estrutura. Ele não detalhou como isso acontecer, mas foi uma ideia que é interessante sim, e quem quer bater o crime organizado, né? Para finalizar, vamos ver como vai ser a entrevista do Lula amanhã, quinta-feira. Vamos ver se vai ter essa pegada. Se eu fosse entrevistar o Lula, eu fazeria a seguinte pergunta. Não falaria nada, não dava opinião de nada. Só fazeria a pergunta assim. Candidato Lula. É o seguinte, o senhor falou que o triplex não era seu. Mas
como o senhor foi condenado com provas em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, em segunda instância no TRF4 e em terceira instância por mais 5 juízes. Agora, vendo todas essas condenações e tudo mais assim, o senhor foi condenado e foi provado na lei que era condenado. Por que o senhor diz que é inocente, mas o triplex estava no seu imposto de renda e de repente o senhor tirou? Por quê? É uma pergunta. Triplex estava no imposto de renda do Lula. E por que ele tirou do nada? Se ele fala que é inocente. E aí, tem respostas que a pergunta bem formulada é melhor do que a resposta, né? Que o cara vai dizer. Mas é isso aí, pessoal. Vamos olhar como é que vai ser amanhã. Eu acredito que, como o Bolsonaro não vai ter muito diálogo, dificilmente, assim, as perguntas... O Lula é um cara que tem uma retórica muito boa, ele sabe falar, sabe conversar e pode distinguir o assunto. Começa perguntando de triplex, ele vai falar assim: olha, Bonner, boa noite. No meu governo, a gente destinou 1 trilhão. E aí já vai para outra questão e tudo mais. Candidato, perguntando triplex. Você tem que entender que o que é investigação? Na verdade, eu lembro uma vez que eu estava no Nordeste e me perguntaram: Lula, você vai ser candidato? E começa. Então, tem que ficar esperto com esse povo. É o seguinte, deixa o comentário de vocês e a análise de vocês aí e tudo mais. Como vocês acham que foi a entrevista. No mais, é isso aí. E amanhã vamos ver se vai ter um debate, se vai ter ideias, propostas e perguntas que cabe, que são à altura do que a figura Lula representa. É isso aí, pessoal. Tchau.